coração dessas crianças, que possam aprender em Ti e fazer conforme a Tua palavra. Deus, te agradecemos no nome de Jesus. Oi, meus amados irmãos, ontem eu estava na visita à igreja e o tábua que caiu da minha mão e parou de funcionar por completo. Não tem problema. Não dá para consertar, Deus quiser. Por isso, de maneira rápida e sucinta, eu quero usar aqui que ainda tem manhã à tarde, tem aqui no meio, Paz do Senhor, crianças. Amém. Vocês estão bem? Sim. Vamos fazer silêncio para aprender a história que vamos aprender hoje, né? Que é a palavra do Senhor. Vamos aprender o objetivo, o que podemos aprender com essa história. E a história que eu vou contar hoje está no livro de Isaías, capítulo 30, a partir do capítulo 33, 36, a partir do versículo 1. Vamos acompanhar na Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 36, a partir do versículo 1. Que é a história do rei Ezequias. Como é o nome do rei que vamos aprender a história hoje? Ezequias. Ezequias se tornou rei quando ele tinha 25 anos de idade. Ele foi rei de Judá. Ele tinha quantos anos quando ele se tornou rei? 25. E ele foi rei de onde? De Judá. E Ezequias era um rei temente ao Senhor. Ele era obediente aos mandamentos do Senhor. Ele era um rei que obedecia a palavra do Senhor. Temia ao Senhor e obedecia a palavra do Senhor. E em Judá nunca tinha tido um rei como ele. Como era o nome desse rei? Ezequias. Com quantos anos ele se tornou rei? 25 anos. Ele era rei de onde? De Judá. E ele era um rei obediente ou desobediente? Obediente. Ele foi um rei que reformou o templo, ou seja, destruiu os ídolos daquele templo, porque ele queria que o povo adorasse somente ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, que é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Ezequias era rei de onde? De Judá. E ele tinha quantos anos quando se tornou rei? 25 anos. Ele era obediente ou desobediente? Obediente. E o que foi que ele fez no templo? Ele fez uma reforma, destruiu os ídolos que tinha naquele templo para o povo adorar somente ao Deus verdadeiro, né? E tinha um rei, o rei da Síria, chamado Senaqueribe. Ele era o rei de onde? Da Síria. E ele subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Esse rei da Síria, chamado Senaqueribe, conquistou, ou seja, tomou muitas terras, muitas cidades. E ele mandou uma carta para o rei, como era o nome do rei? Ezequias, dizendo que nem ninguém poderia livrar ele, nem mesmo Deus. Imagina, o rei Ezequias recebendo uma carta, dizendo que estava escrito nessa carta que ninguém poderia livrá-lo da morte. Ele deve ter ficado apavorado, né? Mas sabe o que foi que ele fez? Ele orou ao Senhor. Quando ele recebeu essa carta, ele orou ao Senhor. E mostrou ela para o profeta Isaías, pedindo que o profeta Isaías orasse por ele, pedindo uma resposta de Deus, o que ele deveria fazer diante daquela situação. Como era o nome do profeta que o rei Ezequias pediu para orar por ele? Isaías. Isaías era o quê? Profeta. E o profeta Isaías orou. E Deus mandou ele falar para o rei Ezequias que Deus não ia deixar que esse rei da Síria, como era o nome do rei? Senaqueribe, fizesse mal a ele e ao povo de Israel. Deus ia mandar ele embora, voltar para a terra dele. Mas
o rei da Síria continuou mandando cartas para ele e desafiando ao Deus de Israel, ou seja, zombando de Deus. Deus, que é todo poderoso, que tem o poder sobre os céus e a terra, tem o controle de tudo nas mãos dele. E esse rei idólatra estava zombando de Deus. Mas ninguém pode zombar de Deus. Às vezes nós estamos no culto, estamos conversando, brincando. Isso é uma falta de respeito com o nosso Deus. E Deus não se atitude da gente. Se a gente tem alguma coisa para conversar com um coleguinha, se a gente tem algum assunto para falar, tem que falar quando terminar o culto. Esperar terminar o culto. E na hora do culto, nós temos que prestar um culto ao Senhor com reverência e temor. Porque o nosso Deus, Ele é Deus. Ele merece toda a nossa adoração e o nosso respeito. E às vezes nós estamos no culto e não estamos nem ligando. Estamos conversando, brincando. Isso é uma falta de respeito com Deus. E se a gente fizer isso, nós estamos pecando. Então nós temos que, no momento que a gente estiver no culto, ter reverência, temor ao Senhor. Porque foi isso que o rei da Síria fez. Ele estava zombando de Deus. Estava pecando contra Deus. E essa atitude não pode acontecer. E no momento que a gente estamos conversando, fazendo coisas que não agradam a Deus, nós também estamos pecando. E isso nós não devemos fazer no culto. Né, Jamile? Temos que prestar um culto ao Senhor com adoração, reverência e temor. O que é reverência? Reverência é respeito. Quando a gente respeitamos ao Senhor, prestamos o culto com reverência e também com temor a Deus. Nós tememos a Deus, nós temos que ter respeito por Ele. O momento do culto não é momento de estar brincando e nem de estar conversando. A gente temos que ter temor diante de Deus. E quando o rei da Síria continuou mandando as cartas para o rei Ezequias, zombando do rei Ezequias, zombando de Deus e dizendo que ninguém poderia livrá-lo, nem mesmo Deus, o que foi que o rei Ezequias fez? Orou ao Senhor, né? E também pediu para o profeta, como era o nome do profeta? Isaías, orar por ele, não foi? E ele orou, e Deus mandou ele falar com o rei Ezequias, que ele não se preocupasse, que aquele rei da Síria ia voltar para a terra dele sem fazer mal ao povo de Israel. Mas o rei da Síria continuou fazendo o quê? Mandando cartas zombando de Deus, né? Coisa que ninguém deve fazer com Deus, porque Ele tem poder sobre os céus e a terra, e com Deus ninguém se brinca. E quando o rei Ezequias recebeu essas cartas, ele ficou preocupado. Mas ele fez o que era certo. Ele foi ao templo e foi orar novamente. E quando ele estava orando, ele apresentou as cartas ao Senhor, falou para Deus tudo o que estava acontecendo. E o Senhor, sabe o que foi que ele fez para livrar o povo de Israel e livrar Ezequias da morte? Ou seja, Deus cuida daqueles a quem Ele ama e obedece os seus mandamentos. Quando o rei Ezequias estava no templo orando, Deus enviou um anjo até o acampamento que o rei da Síria estava. E aquele anjo matou 185 mil soldados. Está vendo como é que Deus faz? O agir de Deus, o cuidado de Deus por aqueles que obedecem os seus mandamentos. O anjo matou quantas pessoas? 185 mil soldados. E os que escaparam foram para ver o que Deus tinha feito. E eles voltaram para a terra dele. O rei da Síria voltou para a terra dele sem fazer mal ao povo de Israel e ao rei Ezequias. Ou seja, o que podemos aprender com essa história? Que em momentos de dificuldades, momentos de aflição, de ansiedade, preocupação que nós estejamos passando, o que é que nós temos que fazer? Qual a atitude que nós temos que ter diante das dificuldades e preocupação? Ninguém sabe. Nós temos que orar a Deus, entregar nas mãos do Senhor e pedir para o Senhor resolver, pedir para o Senhor nos guardar, pedir para o Senhor fazer, porque Ele é sabedoria, Ele sabe fazer tudo, Ele sabe fazer as coisas.
E também Ezequias não passou só por essa dificuldade. Ele enfrentou outras dificuldades na vida. Ele adoeceu. E quando ele estava doente, Deus mandou o profeta, como é o nome do profeta? Isaías. E até ele dizer que ele ia morrer daquela enfermidade. E o profeta Isaías, Deus mandou o profeta Isaías e até o rei Ezequias dizer que ele ia morrer daquela enfermidade. E quando ele ouviu isso, ele deve ter ficado desesperado, né? Ouviu dizer que ia morrer. Sabe o que foi que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele clamou misericórdia. E antes que o profeta saísse do palácio, como era o nome do profeta? Isaías. Antes que ele saísse, Deus mandou ele voltar lá onde o rei estava, como era o nome do rei? Ezequias. E dizer que ele ia viver mais 15 anos. Tá vendo como Deus é lindo na forma de trabalhar na nossa vida? Dos que obedecem aos seus mandamentos e confiam nele. Deus mandou o profeta voltar e dizer que ele ia viver mais 15 anos. E ele viveu para a honra e a glória do Senhor. Então, quando nós estiver passando por qualquer dificuldade, problemas, vamos fazer como o rei Ezequias. Clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, entregar nas mãos do Senhor, para que Ele resolva por nós, porque Ele sabe fazer as coisas. Mas para o Senhor resolver, para o Senhor agir, nós temos que obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Porque o Senhor só teve misericórdia de Ezequias, porque ele era um rei obediente, né? Se ele fosse um rei desobediente, o Senhor não tinha livrado ele das mãos daquele rei mau. O Senhor só livrou porque ele era um rei obediente que obedecia aos mandamentos do Senhor. Então nós temos que fazer o que o rei Ezequias fez, orar, entregar ao Senhor, mas primeiro temos que ser obediente, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor e temer ao Senhor. Temer ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque quando a gente priorizar ao Senhor, Ele vai cuidar de nós, cuidar de cada um de nós com seu amor, com a sua misericórdia, porque o Senhor é maravilhoso e Ele é quem cuida de nós, quem nos guarda de todo o mal. Deus nos dá livramento que a gente nem vê com os nossos olhos às vezes. Deus nos livra de coisas que nós nem imaginamos que iríamos passar por aquilo. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus por nós é tão grande que Ele nos livra e cuida de nós, de cada um de nós, de uma forma especial. Amém? Amém. Agora vamos para perguntas. Quem vai participar, vinha para cá. Muita gente, né? Agora vocês vão acertar, né? Vou começar por a Vitória. Com quantos anos o rei Ezequias foi rei? Não lembra? Não. Presta atenção. Alari. Ezequias, como era o nome do profeta, ninguém fala, viu? A Ezequias que ele ia morrer. Sabe não, Lari? Lembra não? Aí, com quantos anos Ezequias foi rei? Mas não é para falar. Foi? Não. De onde era o rei que mandou as cartas para o profeta, não, para o rei Ezequias? Quando a música pôs na nossa boca, nós já temos palavrão. Quando a música pôs na nossa boca, nós esquecemos que existe e dizemos palavras corretas. Como era o nome do profeta que deu a notícia a Ezequias que ele ia morrer? Sabe não? Senta, filha. Quantos soldados morreram no acampamento Jamile do rei da Síria? Vem mais pra cá vocês duas.
Quantos anos o profeta disse que Ezequias ia viver depois? Não sabe. Eu sei. Deixa eu ver a sua. Como era o nome do profeta que Ezequias... Como era o nome do profeta que disse a Ezequias que ele ia morrer? O que eu disse? É. Mas ela respondeu. Ah, não lembra mais. Isaías.